Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, o podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Ao aprovar esse projeto do abuso de autoridade, essa Câmara agride e inviabiliza o trabalho do policial militar. É um texto que atinge de forma democrática a todos aqueles que, revestido de um cargo público, podem cometer algum crime de abuso de autoridade. Porque o projeto de lei do abuso de autoridade, aprovado na Câmara, gera reações negativas da chamada bancada da bala e também de representantes da Justiça? A gente explica aqui no 15 Minutos. E também hoje tem o nosso momento Tá Ok? É o espaço para a gente registrar uma frase marcante do presidente da República que esteve no noticiário. Logo mais você vai saber qual será a de hoje do presidente Bolsonaro. O projeto de lei que define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las vai seguir para a sanção presidencial depois de ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Por quê? Porque a proposta já tinha passado pelo Senado lá em 2017. Pois é, a aprovação teve protestos, principalmente de deputados da chamada bancada da bala. É algo que vai inviabilizar por completo o exercício dos profissionais da área da segurança no país. E o projeto também conta com a antipatia declarada de, por exemplo, juízes e procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. Hoje aqui no 15 Minutos a gente fala desse tema e para isso eu convidei duas pessoas. Lá de Brasília fala com a gente a correspondente da Gazeta, Kelly Cadanos. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, Márcio? E comigo aqui no estúdio está o repórter Andréa Torrente, aqui da Márcio. Gazeta. Tudo bem, Andréa? Tudo bem. Os dois são da editoria de República e a gente vai analisar e trazer mais informações sobre este assunto. Ô, Andréa, eu começaria pelo seguinte, né? Por que exatamente os deputados dessa chamada bancada da bala, formada em grande parte por policiais, por militares, reclamaram e são contra a proposta, hein, Andréa? Porque eles dizem que o novo projeto de lei que foi aprovado, ele deixa aberta muitas questões subjetivas. Eu citaria uma nota da Associação Nacional dos Delegados da PF, que fez duras críticas ao projeto de lei, dizendo que é uma espécie de estatuto da criminalidade. E uma espada sobre a cabeça das autoridades. É muito importante que essa lei não seja usada como um instrumento de impunidade. O projeto de lei são 29 artigos, mais alguns que alteram leis já em vigor. Os artigos, eles trazem algumas questões que são até meio óbvias de serem tipificadas como crime, mas tem alguns pontos muito polêmicos. Eu citaria dois. Por exemplo, o artigo 17, que diz que é crime, vira abuso de poder, submeter o preso ao uso de algemas ou de qualquer outro objeto que lhe restrinja o movimento dos membros, quando manifestamente não houver resistência à prisão. Segundo a polícia, segundo os críticos, isso, além de limitar o trabalho da polícia, pode colocar em risco, inclusive, a vida do cidadão, do preso. Eles alegam que seria uma questão de segurança também para o preso, então, a utilização da algema, né? Exatamente. Outra questão que é levantada é o fato do policial não se identificar ao preso na hora da prisão. Ele pode ser punido com prisão de até 2 anos. Segundo os críticos, é uma pena, além de ser descabida, desproporcional, ela pode colocar em risco, por exemplo, a vida do policial, do delegado que está conduzindo a investigação, por exemplo, no caso em que ele prende um líder de uma facção, por exemplo. Porque o líder da facção poderia perguntar a identidade do policial, inclusive com uma forma de retaliação, porque estão falando de crime organizado. Então, são questões delicadas. E essas são as questões levantadas, então, em grande parte, pela chamada bancada da bala. Agora, Kelly, não foram só policiais, militares, enfim, que contestaram esse projeto, né? Já há muito tempo, por exemplo, autoridades como procuradores da Força Tarefa da Lava Jato e outras autoridades também do Poder Judiciário se manifestaram contrárias à proposta. Por que exatamente, Kelly? Exatamente, Márcio. O descontentamento da Lava Jato com esse projeto, ele não é de hoje, né? Desde 2017, quando esse texto começou a tramitar lá no Senado,
Os procuradores e o próprio ex-juiz federal e atual ministro da Justiça, o Sérgio Moro, criticaram esse projeto e conseguiram, inclusive, algumas concessões ali por parte do Senado para retirar alguns pontos que eles consideravam mais problemáticos, né? O ministro Sérgio Moro chegou a participar de uma audiência pública em que ele defendeu que fosse retirado do projeto, e depois realmente foi retirado, o chamado crime de hermenêutica, né? Aquela conduta que tipificava, por exemplo, se o juiz interpretasse a lei de uma forma diferente de instâncias superiores. Então, isso foi retirado do projeto graças à pressão da Lava Jato lá na época, já em 2017. Mas eles voltaram a criticar o projeto nessa semana, quando ele foi pautado na Câmara dos Deputados. O ministro Sérgio Moro, inclusive, disse que ninguém é a favor de abusos, mas que o projeto precisa ser bem analisado para verificar se ele não vai poder prejudicar a atuação de juízes, procuradores e policiais, né? Chegou aqui uma nota do ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Ele acabou de ver essa nota em que diz que o projeto de lei de abuso de autoridade será examinado pelo governo. Ele diz ainda que ninguém é a favor de abusos, mas que, segundo ele, o projeto precisa ser bem analisado para verificar se não pode prejudicar a atuação regular de juízes, procuradores e policiais. Moro encerra a nota dizendo que o exame ainda será feito com cuidado e o respeito necessário ao Congresso. E ele disse que o exame disso ainda vai ser feito, né, pelo presidente da República, que agora vai sancionar ou vetar o projeto, né? E os procuradores também usaram as redes sociais para criticar essa tramitação, né? E o procurador Deltan Dallagnol, que é coordenador da Força Tarefa, também se manifestou sobre o projeto, e ele lembrou a Mãos Limpas, né, aquela operação italiana, e disse que por lá, no fim das Mãos Limpas, a pauta contra supostos abusos da justiça substituiu a pauta anticorrupção, impedindo que a pauta anticorrupção fosse aprovada. E que lá várias leis passaram para garantir impunidade aos poderosos, e que hoje a Itália segue com os maiores índices de corrupção na União Europeia, né? Sobre esse assunto, aliás, André, a gente conversou há alguns dias, né, aqui no 15 Minutos mesmo, sobre as semelhanças entre a Operação Mãos Limpas na Itália, inspiração clara, né, da Força Tarefa da Lava Jato aqui no Brasil. E aí vem então esse caso, na semana seguinte da nossa conversa, né, em que o procurador Deltan Dallagnol faz esse paralelo, traça esse paralelo. Só que tem uma diferença, vamos dizer que os italianos foram mais rápidos nessa tentativa de restauração, vamos dizer, porque lá a operação durou menos, foram 2 anos e 10 meses, e esse movimento contrário a Mãos Limpas surgiu cerca de 2 anos depois que começou a operação. Aqui a gente já está no 5º ano da operação da Lava Jato. E realmente esse talvez seja o primeiro grande projeto de lei para tentar conter a operação. O artigo 9º, ele praticamente decreta que aquele juiz que decretar a prisão temporária, preventiva, em 1º ou 2º grau, pode ser tido como criminoso e se o STJ ou o STF der um habeas corpus para aquele preso. Isso é deixar o juiz de 1ª e 2ª instância completamente desnudo. Agora, Kelly, você que acompanhou em Brasília a sessão da votação desse projeto, né? O que dá para dizer? Foi meio rápido, assim, essa proposta entrar em regime de urgência? Porque, vamos lembrar, ela já tinha sido aprovada no Senado em 2017 e acabou ficando engavetada na Câmara e rapidamente saiu da gaveta e já foi para o plenário e foi votada, né? Foi rápido sim, né? Tinha já uma expectativa de que esse tema fosse voltar à tona. A gente já tem falado disso há bastante tempo, mas foi meio que uma surpresa, né? Mas os deputados, eles já conversavam no Colégio de Líderes a respeito de desengavetar esse projeto há bastante tempo. Inclusive, o delegado Valdir, que é do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, me disse que foi um acordo feito pelo partido do governo com os demais partidos, em troca, por exemplo, da votação da reforma da Previdência e da MP da Liberdade Econômica, né? O governo topou votar abuso de autoridade em troca aí de reformas econômicas, né? Esse é o papo que estava circulando por ali. Aí na questão da votação, né, mesmo partidos de oposição e partidos que apoiam o governo, meio que se juntaram aí nesse momento na votação a favor do pacote, né, Kelly? Exatamente, o pacote não teve uma resistência muito grande, não. Inclusive o PSL mesmo, apesar de criticar duramente esse ponto aí envolvendo policiais principalmente, eles cumpriram um acordo, né? Eles não tentaram obstruir a votação, não tentaram atrasar
votaram contra o pacote, obviamente, como já era de se esperar, mas não obstruíram, né? Não resolveram não interferir na votação. O PSL apresentou apenas um destaque para retirar alguns pontos do projeto, que foi rejeitado, com uma maioria bastante significativa, mas eles cumpriram o acordo de não obstruir, né? E também tem um outro acordo, né, que foi feito aí pelo Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Não é uma matéria estranha, que não é uma matéria que veio direto para cá, porque o que nós deveríamos estar votando era o texto da Câmara, mas que de fato restrito apenas a juízes e promotores, e aparecer alguma revanche de alguém contra outro poder. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que exista uma lei que todos aqueles, inclusive o presidente da Câmara, como colocou o deputado Hildo Rocha, se extrapolar as suas funções públicas, que responda por isso também. Vamos votar do jeito que está. O presidente veta o que achar que é muito delicado, que precisa vetar, e a gente se compromete a não derrubar o veto. Esse foi o acordo que foi feito ali nos bastidores. Os deputados, eles reconhecem que tem alguns pontos que são delicados nesse projeto que foi aprovado. Vai chegar nas minhas mãos semana que vem, e nós vamos ouvir os ministros, como é de praxe, e de acordo com a orientação, né, deles, a gente toma uma decisão. Se tivesse qualquer alteração, esse projeto teria que voltar para o Senado mais uma vez e tramitar de novo lá. E aí sabe Deus quando que os senadores conseguiriam colocar isso em pauta. Kelly, obrigado pelas informações. Até a próxima. Até. André Torrente, obrigado também aqui pela participação no 15 Minutos. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Não temos problema no tocante a isso daí, deixa bem claro isso aí. Esperamos que dê certo, temos certeza que vai dar certo aqui. No tocante a isso daí. Mais uma mentira, mais um fake news. Mentira! Essa questão. Não tem cabimento isso aí, tá certo? Vai ter coisa que vão desagradar vocês, ok? Para quem ainda não sabe, a gente tem um novo quadro aqui no 15 Minutos, todas as semanas. É o que nós batizamos de Momento Talkei. É uma frase do presidente Jair Bolsonaro que marcou a semana. É difícil, né? Aliás, creio que é impossível passar uma semana sem ter uma frase marcante do presidente da República que acaba entrando no noticiário. Hoje, a gente vai conversar aqui sobre esta frase. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar por lá, caso essas eleições realizadas ontem se confirme agora no mês de outubro. E o meu convidado aqui no 15 Minutos é o Sérgio de Deus, que é editor de República, aqui da Gazeta do Povo. Ô Sérgio, como a gente faz todas as semanas aqui no Momento Talkei, vamos ao contexto, né? Toda essa crítica do presidente Bolsonaro começa lá na Argentina. É isso que é o pano de fundo da situação, né, Sérgio? Isso mesmo. A declaração do Bolsonaro veio na sequência do resultado das eleições primárias na Argentina, que deu um indicativo de que o atual presidente Maurício Macri, um empresário liberal, um aliado do governo Bolsonaro, deve ser derrotado nas urnas, no seu desejo de se reeleger. O concorrente dele, representante das esquerdas, o candidato Alberto Fernandes, do Partido Justicialista, ele venceu essa eleição primária com uma larga margem de votos. E ele tem como candidato a vice-presidente na chapa dele a ex-presidente Cristina Kirchner. O que o Bolsonaro quis dizer aí? Claro, além da retórica contra a esquerda. Conhecida, né? Conhecida. Ele tentou, de certa maneira, plantar uma semente do pavor, né? Comparando a situação da Argentina com a situação da Venezuela. É uma coisa um pouco complicada, porque afinal, independente de quem seja o presidente, alinhado ou não ao presidente do Brasil, as relações comerciais e diplomáticas vão ter que seguir, né? Pelo menos é assim que se espera. Eu não sei, o Bolsonaro tenta influenciar a eleição lá e eu não sei se ele tem todo esse poderio, né? Política do atual presidente Maurício Macri é uma política de arroxo e o povo argentino não está satisfeito com isso, né? Claro, Macri teve que tomar decisões duras, né, para manter a economia sob controle, mas ainda assim eles têm uma inflação altíssima, se comparada com a do Brasil, por exemplo. E isso tudo é muito impopular. Então é difícil os argentinos engolirem essas medidas mais austeras e darem um novo voto de confiança para ele, para um novo mandato. Então fogem para um outro espectro político, que é a esquerda, que está aí prometendo mundos e fundos, né? Pois é, vamos acompanhar os próximos passos. Sérgio, obrigado, até a próxima. Obrigado, até mais.
Esse foi mais um episódio aqui do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. E não esqueça que para ter muito mais informação sobre tudo isso, é só assinar a Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!